Olá, como vocês estão? Meu nome é Jarla Zimmer, mais conhecida como Jarlastro. Eu sou astróloga, basicamente eu estudo há mais de 10 anos, eu comecei a estudar astrologia com 17 anos e hoje eu estou com 30 anos. E por que que 30 anos é uma idade assim que dentro da astrologia, e também quem não conhece a astrologia, né, a gente fala sobre a crise dos 30, por que que ela traz tanto esse impacto, né? Então, para quem não conhece, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, a gente vive o retorno de Saturno aos 30 anos. Na verdade, ele começa ali por volta dos seus 28, 29, né? E dura aí até mais ou menos 3 anos, né? Até depois ali os 31 anos ainda a gente vai saindo desse retorno de Saturno. Então, vou explicar para vocês por que retorno, né? O que acontece? Quando a gente nasce, Saturno está lá no nosso mapa natal. Porém, os astros continuam se movimentando. Então, a volta que Saturno dá no nosso mapa natal, essa volta inteira, para ele voltar do início, do comecinho, da onde ele saiu, toda essa volta dura aí por volta de 29 e 30 anos. Ou seja, a gente naturalmente vive, né, dois retornos de Saturno, com 30 e com 60. E eu vim falar, conversar um pouco aqui com vocês sobre a minha experiência também com o retorno de Saturno. Eu sei que muita gente, né, gera atenção, e também não só sobre o retorno de Saturno, mas também sobre o trânsito de Saturno. Como ele afeta a nossa vida, o que ele traz de mudanças, o que acontece, né, com esses trânsitos de Saturno, e por que ele é tão forte e evidente no nosso mapa. Primeiro de tudo, é interessante você olhar se Saturno ele é o seu principal regente do seu mapa natal. O que é principal regente? Quem Saturno rege é Capricórnio. Quem é o principal regente do seu mapa é o planeta que rege o seu ascendente. Então, por exemplo, se você tem ascendente em Áries, o seu principal regente do mapa vai ser Marte. Se você tem ascendente em Libra, o seu principal regente do mapa vai ser Vênus. Se você tem ascendente em Capricórnio, o seu principal regente será Saturno. Então, os trânsitos de Saturno, eles vão ser muito mais fortes e evidentes para você que tem ascendente em Capricórnio. Agora, a gente entender quem é Saturno, o que é Saturno, o que esse planeta representa, o que esse planeta faz. Saturno, ele é o nosso deus do tempo, é o nosso pai da astrologia. Mas o que o pai representa, né? Porque a gente tem várias definições de pai, mas pai é aquele que pede o dever de casa, aquele que pede responsabilidade, aquele que pede que você cumpra regras, né? Que você cumpra aquilo que você veio fazer nessa encarnação pela astrologia evolutiva. Então, Saturno, ele realmente pede para você assumir a tua responsabilidade, assumir os teus desafios, assumir aquilo que tu veio fazer nessa encarnação. Por isso que muitas vezes o retorno de Saturno, ele bate mais forte com relação, por exemplo, se você é uma pessoa que é extremamente dedicada, extremamente comprometida, extremamente pontual, extremamente responsável, você talvez não sinta tanto o retorno de Saturno, né? E claro, os trânsitos você vai ainda sentir, mas o retorno de Saturno, talvez você não sinta muito, porque o retorno de Saturno é justamente isso, é a fase que a menina, mulher, adolescente, jovem, na verdade, quando a gente tá com 20 e poucos, hoje em dia a gente é muito jovem, 20 e pouco, quase adolescente, né? O nosso córtex não tá nem totalmente formado, mas basicamente a gente sai dessa fase que você tem pouco comprometimento ou que você tá, né, às vezes tentando se colocar na fase adulta. E aí quando você faz 30 anos, você entra para a fase adulta e aí assume todos aqueles processos de casar, ter filho, assumir um patamar no teu trabalho, assumir mais responsabilidade, querer construir as coisas, muita gente, claro que pode às vezes entrar em crise com relação aos 30 anos, porque né, a gente imagina que vai chegar no momento da nossa vida com 30 anos, vai ter isso, isso e aquilo, e muitas vezes você ainda está se descobrindo com 30 anos, né? Então, na verdade, assim, gente, eu acho que a vida vai ser sempre uma descoberta, mas os 30 anos,
pega um pouco nessa, às vezes, nessa crise existencial, sabe? Mas se você é uma pessoa que já se cobra muito, né? Que você já vem assim trilhando um caminho, que você tá muito convicta daquilo que você quer, daquilo que você busca, né? Daquilo que você almeja. Quando a gente fala de Capricórnio, a gente também fala de ambição, e Capricórnio, né? Saturno rege Capricórnio. Então, quando você pensa em estrutura, né? Pensa em coisa rígida, quando você é estruturado, rígido, você é comprometido com as suas finanças, você é comprometido com, por exemplo, viver uma vida mais, digamos assim, mais regrada. Se você ainda está ainda está no emprego que tu não está totalmente feliz, se você está num relacionamento que você não está muito feliz, se você está vivenciando coisas na sua vida que tu está insatisfeita, o retorno de Saturno vai vir como uma crise justamente para você olhar e falar: caramba, eu não tô feliz, caramba, eu tô insatisfeita, caramba, eu não queria levar a vida do jeito que eu levo, caramba, eu acordo todo dia, né, me sentindo mal, enfim. E aí é momento de você fazer mudanças. Então, a crise, né, o retorno do Saturno, a crise dos 30 e tudo mais, também vem com esse chamado de trazer mudança, de trazer transformação, de fazer a gente entrar no nosso eixo, digamos assim, de comprometimento, enfim, tudo que representa. E aí, que uma coisa bem importante é você entender a casa que habita esse teu Saturno, nessa casa natal, né? Essa casa, por exemplo, se você tem Saturno de casa 2, né? Então, é você perceber onde estão os teus valores, o que você está colocando como valor na sua vida, o que é de mais valor para você, né? O quanto você se valoriza, o quanto você se valoriza pelo teu desempenho e também a troca disso, né? A troca, o dinheiro, a finança. Então, tudo também tem referência a onde você tá, para você entender melhor o que vai movimentar na tua vida, é entender onde esse Saturno tá, em que casa ele tá. Por exemplo, se você tem um Saturno de casa 7, às vezes vai pesar um pouco essa coisa do compromisso, do relacionamento com o outro, do casamento, né? Ou também, às vezes, de contratos e, às vezes, por exemplo, quando você está em trabalho, alguma coisa, você precisa exigir um contrato, alguma coisa assim que te traga mais segurança, né? Com relação ao comprometimento do outro, né? Em relação com o outro. Então, enfim, vai depender muito ali onde você tem esse Saturno natal. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto até de passar a minha vivência, porque eu acho que a gente consegue, não sei, se encontrar melhor com a vivência do outro. Eu gosto disso, por isso que eu gosto de falar sobre a minha vivência. Eu tenho Saturno como regente do meu meio do céu em Capricórnio, meu regente do meu meio do céu, que está muito relacionado com os meus objetivos de vida, Saturno, que está na minha casa 12. E casa 12 é a casa do isolamento, da introspecção, da espiritualidade, do nosso inconsciente, das coisas invisíveis, das coisas que a gente não consegue lidar muito bem. Então, o retorno de Saturno me trouxe muito isolamento. Foi uma fase da minha vida que, na verdade, eu sinto que o retorno de Saturno, ele veio muito ali perto dos meus 26, perto dos meus 27, mas ali nos meus 26 eu já estava sentindo ele. Na verdade, como eu já tinha autoconhecimento em relação a isso, eu já sabia que essa cobrança iria vir de alguma forma, né? Então, na verdade, ela veio muito fluida, assim, não foi nenhuma coisa super pensada. E aí o meu retorno de Saturno veio muito nessa questão da astrologia, né? Da espiritualidade. Então, eu foquei muito na astrologia, eu foquei muito no meu lado espiritual. Eu me isolei muito. E foi uma fase que eu comecei a namorar. E aí, quando a gente namora também, obviamente, você vai mudando um pouco a tua vida social, porque você acaba, quando você está solteira, você sai mais, quando você está, né, namorando, você sai menos. Então, isso influenciou bastante, né? Ainda mais, eu já tinha esse gatilho de isolamento. Então, eu me isolei bastante. E outra coisa que também aconteceu muito no meu retorno de Saturno foi viajar, porque meu namorado trabalha muito fora. E aí, eu fui acompanhar ele. Então, eu ficava períodos, né, muito isolada, muito sozinha, conversava muito, né, só por internet, videochamada com a minha família e tudo mais.
Então, eu sofri períodos de grande isolamento, mas eu sinto que, com certeza, e agora um assunto muito, muito nesse impacto de o quão relevante é a gente passar por retorno de Saturno. Por mais que seja muito difícil, por mais que seja assim, te traz um desânimo, você tem, o sentimento que eu tinha é de, tá, mas o que eu construí até aqui? O que eu fiz até aqui, né? Porque a gente tem essa dificuldade de olhar o nosso caminho, olhar tudo que a gente passou para chegar onde a gente chegou. E muitas vezes o sucesso ele é relativo, né? Mas quando a gente chega nos 30, todo mundo passa aquela imagem, o sucesso, o sucesso. E aí, realmente, assim, você pensa, tá, mas cadê, né? E aí, enfim, pega um pouco um lado, assim, bem, pra mim pegou um lado muito de introspecção, mas eu sinto que foi extremamente fundamental pro meu amadurecimento, para realmente eu crescer. Então eu digo que Retorno de Saturno, assim, me salvou em vários pontos, assim. Eu digo que eu mudei muito, assim, eu acho que as pessoas quem me conhece quando eu estava vivendo meu Retorno de Saturno, não imagina a Jarla que eu era antes, pra vocês terem noção. Então, assim, quando eu conto, as pessoas ficam, nossa, sério? Realmente eu era totalmente diferente, assim. Eu acho que eu tinha objetivos diferentes, né? Então a gente muda os nossos objetivos também. Acho que isso, na verdade, eu mudei muito mais por conta do meu meio do céu em Capricórnio. Então mudei muito os meus objetivos. Por isso que eu falo que é importante você entender também onde está Capricórnio no seu mapa natal, para você também entender mais assuntos sobre esse teu retorno de Saturno. Mas vamos lá agora falar um pouquinho sobre o trânsito, né? Tá, Jarla, mas eu não tô com 30 anos, eu tô com 21, eu tô com 23, eu tô com 45, eu tô com 39. Como Saturno vai influenciar na minha vida? Vai influenciar em muito. Eu já tive alguns atendimentos com pessoas que estavam sentindo uma certa crise em alguma relação, alguma parte da vida. Então, por exemplo, né? Interessante você olhar onde você tem agora, né? Saturno está em Peixes, ele vai ingressar em Áries 2025, mas ele vai ficar um curto período porque ele fica retrógrado, então ele volta para Peixes de novo. E aí a partir de 2026 ele vai ficar aí uns 2 anos e meio, né? No signo de Áries. Então é interessante você olhar onde você tem Peixes e Áries no seu mapa natal para você entender esses trânsitos até, né, até 2026, depois de 2026 até 2028, 2029, quando ele vai estar nesse período de 2026 a 2029 em Áries. E agora ele está em Peixes. Então, olha no seu mapa. E tem vídeo aqui no canal sobre como entender as casas do seu mapa. Então, se você não sabe, eu não sei colocar ainda aqui, mas vai no canal e aí você entende exatamente como você identificar essa questão de casas. Então, vai lá olhar em que casa você tem Peixes no seu mapa natal e Áries. Então, na verdade, Peixes, Áries vem logo depois. Essas casas, na verdade, Peixes agora, mais focando em Peixes, porque a Saturno está agora em Peixes. O assunto dessa casa, então, por exemplo, eu tenho ascendente em Peixes. Saturno estará passando pela sua casa 1, que é a casa do ascendente, né? E aí a casa 1 fala muito da nossa expressão, da nossa individualidade, do nosso também crescimento, é a fase inicial da nossa vida, é a casa 1. Então pode pegar muito no sentido de você também dessa descoberta da tua individualidade, mas no sentido de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de muitas vezes você sentir num processo de ainda identificação ou reidentificação, porque quando Saturno passa pela sua casa 12, você vai muito para dentro. E aí quando você vai começar a ir para fora, que é teu ascendente, que é a expressão, você ainda tá, mas para onde esse corpo vai? E aí a tendência também de pessoas que vivem esse trânsito de Saturno na casa 1 é você realmente se cobrar mais. As pessoas tendem a emagrecer nesse período, porque pega nesse sentimento de corpo físico. É interessante você, tem pessoas que mudam hábitos, começam a praticar atividade física, começam a mudar hábitos de alimentação, às vezes hábitos com relação ao corpo. Às vezes são pessoas que vão mais, por exemplo, fazem mais esportes, e aí né, você fortifica
esse corpo, você se cobra mais em relação ao teu corpo, no sentido de ele estar bom o suficiente para cumprir o que você precisa cumprir. Então, por isso que pode pegar. Aí, por exemplo, você, digamos assim, você tem peixes, tô dando exemplos, tá? Você tem peixes na sua casa 8. Casa 8 e casa 12, né, são casas muito mais profundas, muito mais intensas. A casa 8 ainda por si só fala de morte e renascimento, fala de transformação. O que acontece? Morte, gente, é no sentido de que muitas vezes algumas coisas na nossa vida precisam finalizar, e aí a gente coloca ponto final, para existir uma nova abertura, né? Uma nova filosofia, uma nova chave. Então a casa 8 é essa casa de se aprofundar para você realmente, às vezes, amadurecer certas questões, finalizar certos ciclos, transformar certas outras questões. É um período que, quando Saturno está passando pela casa 8, pela casa 12, as coisas são lentas, porque é um período para você entrar para dentro, então as coisas fora parece que estão, sabe, tá difícil, não vai, não flui. Às vezes você acorda cansada, às vezes você acorda, sabe, desmotivada, às vezes você tá se sentindo que, né, que até um problema emocional muitas vezes. Então, precisa prestar atenção em relação a isso. O Saturno na casa 8 pode trazer essa introspecção de às vezes você não tá muito sociável, sabe, né? A gente nem tá no mood social, a gente tá muito mais para olhar para as nossas emoções, amadurecer as nossas emoções. E aí, quando a gente tem esse trânsito, é interessante olhar outros ciclos do teu mapa, né, para entender melhor, tá? Mas por que eu tô tendo essa crise? O que precisa mudar? O que precisa fazer diferente? O sabe? Para você entendendo cada vez mais. Mas tem uma coisa muito forte também, que quando a gente vai cada vez mais buscando autoconhecimento, buscando se conhecer e se reconhecer, né? Porque às vezes a gente tá com a energia ali, mas a gente não reconhece essa energia, então muitas vezes ela não está ativa, né, na nossa vivência, na nossa vida. Quanto mais você se conhece, mais você passa por esses ciclos de uma forma, eu digamos assim, um pouco mais... Você passa com consciência, sabe? Quando você passa com consciência, você sai do breu, você sai da escuridão. Então, por isso que eu falo que a astrologia é uma ferramenta, enfim, incrível de autoconhecimento, justamente para a gente entender esses ciclos, entender que tudo vai passar, sabe? Eu acho tão legal e tão interessante a gente entender que a nossa vida é cheia de ciclos, e quando a gente entende os ciclos, você vê luz no fim do túnel, sabe? Isso não vai ser para frente, não vai ser para sempre. As coisas estão transformando, estão mudando, vai passar, é uma fase. Enfim, aí, claro que tem essa coisa muito de que Saturno também recompensa. Então, tudo que você planta, né, você tende a colher muito também em retorno de Saturno. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando um pouco, por exemplo, de Saturno quando passa na casa 10, que é a casa da profissão, do reconhecimento, do status. Muitas pessoas falam que se sentiram um pouco perdidas quando Saturno passou pela casa 10. Isso quando né, se você tá com, às vezes, sei lá, com uma idade um pouco mais nova, às vezes você tá mais nova, às vezes também você tá querendo fazer uma transição de carreira, né? E Saturno, às vezes, ele vai fazer você repensar com relação à sua profissão, à sua carreira. Mas eu digo que se você, às vezes você plantou tanto, e não sentiu totalmente o reconhecimento da sua profissão, às vezes você muda de profissão em pouco, sei lá, em meses, né? Você colhe tudo, sabe? Então é muito interessante você também entender essa energia saturnina, de que se você tiver comprometida, se você tiver sendo comprometida com o que você veio realizar nessa vida, comprometida com aquilo que tu busca, com os teus objetivos, enfim, agindo com responsabilidade, você consegue colher muito também com os retornos de Saturno. E eu acho muito interessante a gente imaginar que, a gente pensar que Saturno ajuda muito a gente no sentido de cobrança. Se a gente viesse para a Terra, tivesse que desenvolver tanta coisa, né, crescer em tantos aspectos, e não tivesse ninguém cobrando a gente, digamos assim, né? Então, às vezes a gente ia ficar mais de boa, mais tranquilo, mais na paz. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, entender um pouquinho mais sobre retorno de Saturno, sobre os trânsitos de Saturno.
Se você tiver dúvidas ainda, pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou responder. E um beijo e até o próximo vídeo.